Mas não vai ter como mudar o zoom. Sim. Olá, bom dia, eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos aqui nessa manhã ao vivo, com uma transmissão ao vivo, você sabe, pela PNTV, pelo jornal Potiguar Notícias e pela nossa página Potiguar Notícias no Facebook. A transmissão ao vivo agora será uma entrevista com o presidente da FAERN Senar, José Vieira, que já se encontra aqui e vai conversar com a gente sobre a opinião dele sobre a reforma da Previdência, reforma previdenciária, sobre questão rural, sobre economia, enfim, muitos assuntos bacanas. Você conhece Zé Vieira de entrevistas feitas pelo nosso diretor José Pinto Júnior, sempre disponíveis na PNTV e no portal PN. Vamos saudar o nosso convidado, José Vieira. Bom dia, bem-vindo à PNTV. Bom dia a todos que estão nos assistindo, inclusive. Perfeito. Vamos falar sobre o assunto do momento, que são as reformas, né, implementadas pelo governo Temer. Qual é a sua opinião, José Vieira, sobre as reformas trabalhista e da Previdência, que causam tanta polêmica e que muita gente não sabe exatamente para que servem e como vão funcionar? Bem, a reforma trabalhista, eu acho que o relator foi muito feliz quando promoveu a reforma trabalhista. O relator foi muito feliz, inclusive é do nosso estado, deputado Rogério Marinho, onde ele promoveu uma dezena de seminários e audiências públicas pelo país e pôde mostrar da necessidade que nós teríamos de fazer uma adequação, uma modernização da lei trabalhista. Então, inclusive, participei de algumas e vejo que, realmente, o modelo econômico do país hoje ele é totalmente diferente, aliás, não só do país, mas do mundo. Antigamente, nós tínhamos uma indústria totalmente verticalizada. Hoje, nós temos um trabalhador que tem a oportunidade de trabalhar home office, que é trabalhar em casa, né? Tem aqueles trabalhadores que existe variação dos horários de trabalho. Outra coisa, férias. O trabalhador vai ter a possibilidade de fracionar suas férias. Ou seja, ele vai entender se é necessário tirar 30 dias ou fracionar até 3 vezes durante o ano, que muitos querem. Tira 10 dias agora, daqui a alguns meses tira mais 10 dias, chega no Natal e Ano Novo, tira mais 10 dias, enfim. Então, isso justamente vem em encontro com a nova economia mundial, com as novas necessidades que o mundo está exigindo do trabalhador. Então, eu vejo com muita felicidade essas adequações para que nós possamos sair do subdesenvolvimento e estar justamente em comparação com os países desenvolvidos do mundo. Então, eu acho que a reforma ganha o país e ganha o trabalhador, e perde os pelegos. Perfeito. José Vieira, na sua opinião, em relação à situação específica do homem do campo, o trabalhador rural, o que muda, se é que muda, e como vai ficar a situação específica dele? Então, na realidade, o trabalhador nosso rural, ele continua com todos os seus direitos, nada vai atrapalhar os seus direitos, vai reduzir, porém, a terceirização, que também é a questão trabalhista, para nós é de fundamental importância, porque o produtor rural ele era obrigado a ter máquinas para colher, ele era obrigado a ter máquinas para plantar e não poderia contratar uma empresa que fizesse o seu plantio ou sua colheita. Agora nós temos essa segurança jurídica que poderemos sim terceirizar o plantio, terceirizar a colheita, porque principalmente os pequenos produtores e os médios não têm condições de comprar equipamentos. Nós já fazíamos isso, só que agora nós temos a segurança que estamos fazendo dentro da legalidade.
Perfeito. Em relação à entidade que o senhor preside, a FAERN Senar, quais as ações que vão ser desenvolvidas, vão ser desencadeadas nos próximos meses e no segundo semestre desse ano, 2017? Bom, a nossa luta continua em defesa dos direitos e interesses de todos os produtores rurais do Rio Grande do Norte. Estamos trabalhando agora na ampliação dos benefícios das renegociações e liquidação das dívidas dos produtores de 2012 a 2016. Estamos muito confiantes que na próxima semana o Conselho Monetário vai reconhecer a necessidade que o produtor nordestino, ele tão sofrido e já tão desprestigiado e desassistido, precisa de ter uma atenção especial. Então, acreditamos que vamos conseguir. Conseguimos recentemente a redução do preço do milho, que estava em torno de R$ 52,00, R$ 51,00, conseguimos reduzir para R$ 33,00. Isso também foi uma luta muito grande nossa. E vamos continuar aí trabalhando na qualificação dos nossos produtores, dos nossos trabalhadores. Em agosto, vamos ter um grande evento, o maior evento do semiárido do Brasil, que é o Agropec. Vamos ter mais de 74 palestras durante 2 dias. Vai ser aonde? Vai ser no Parque Aristófanes Fernandes, aqui em Parnamirim, portanto. Aí em Parnamirim, que é o habitat natural do nosso produtor, do nosso trabalhador. Então, estamos fazendo parcerias, acabamos de fazer uma parceria agora com a Assembleia Legislativa. O evento é realizado pelo SEBRAE, pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, pela Federação do Rio Grande do Norte e todas as federações do Nordeste. Então, é um evento para 2.500 pessoas, onde vamos trazer especialistas do Brasil e fora do Brasil também. Então, de modo que outra situação nossa que vamos fazer agora, assim, o programa importante, que é a recuperação da cajucultura no Estado, na região de Severiano Melo e Serra de Santana, além dos cursos normais nossos do Senar e do próprio SEBRAE, que vem trabalhando também fortemente na formalização do nosso empresário, do nosso microempreendedor. Enfim, mesmo com as dificuldades, nós não baixamos a guarda. Vamos continuar em defesa dos interesses e direitos dos nossos produtores. Perfeito. O senhor citou o Parque Aristófanes Fernandes, e aqui no jornal, a sede do jornal é muito próxima do parque, e nós recebemos muitos vereadores, secretários de Parnamirim, que enfocam sobre o assunto. Muita gente em Parnamirim cobra, pede ou sonha com um uso melhor ou maior do Parque Aristófanes Fernandes. Qual a opinião do senhor sobre isso? Porque fala-se muito que ele só é usado, a não ser alguns eventos pontuais, na Festa do Boi, que é bastante concorrida. Qual a opinião do senhor sobre o uso do parque? Bom, sem sombra de dúvida, a estrutura do parque é uma das melhores estruturas do Brasil. A Federação da Agricultura tem um centro de treinamento no parque, onde nós utilizamos o ano todo. E agora estamos recebendo o MEC, no próximo, esse mês ou no início do próximo mês, para poder nós transformarmos o centro nosso de treinamento numa faculdade de agronegócio. Então, o parque, ele aos poucos vem ganhando cada vez mais a utilização, melhorando o uso, enfim. Mas a estrutura, ela precisa de ter uma parceria também da Prefeitura, do Governo do Estado e do setor produtivo. Eu acho que na hora que nós juntarmos esses 3 tripés, sem sombra de dúvida, cada vez mais nós vamos ter um parque mais utilizado. Quem sabe abrindo o parque aos domingos para as famílias, né, fazer durante um domingo do mês, fazendo com que as famílias vão para o parque com área de lazer, porque o nosso parque parece uma verdadeira fazenda dentro da cidade. Então, a nova gestão da ANORC está preocupada justamente em melhorar cada vez mais a utilização, e eu acho que Parnamirim precisa de se envolver mais, inclusive no próprio parque, aqui estar mais presente no parque de exposições. Perfeito. Excelente ideia do senhor, registrando que com o parque aberto aos domingos geraria emprego e renda. Haveriam comerciantes lá, formais e informais, enfim, uma boa ideia. Nosso tempo está quase terminando, mas eu tenho uma última pergunta que é em relação ao Estado do Rio Grande do Norte. Na opinião do senhor, como presidente da FAERN Senar, como está a economia hoje do Rio Grande do Norte, nesse período que a economia no Brasil como um todo está ruim, vivemos ainda uma situação de crise, mas no Rio Grande do Norte, especificamente durante essa gestão Robson. Qual a opinião do senhor sobre a economia atual?
Bom, com relação ao setor agropecuário, se nós fizermos uma análise a nível de Brasil, o setor agropecuário, mais uma vez, vem salvando a economia brasileira. Os produtores rurais brasileiros vêm segurando a bandeira da economia e do PIB, mostrando que esse ano nós bateremos mais um recorde de produção e de divisas para o país. No Rio Grande do Norte, por outro lado, é um estado menor, onde a economia ao longo dos anos, a economia rural, vem sendo prejudicada principalmente com a seca, falta de assistência técnica, e então a importância, de uma certa forma, da economia rural vem perdendo sua importância. E, por outro lado, nós temos uma potencialidade, um potencial muito grande, que é a nossa agricultura irrigada. O Rio Grande do Norte é um estado abençoado por água, principalmente submersa, onde nós temos um potencial extraordinário de geração de emprego, de oportunidade, se o Estado, se os governos, não só o atual, mas o que passou, os que passaram, entendesse da importância que é trabalhar a agricultura irrigada. Porque uma fazenda que trabalha com fruticultura irrigada, com agricultura irrigada, ela gera em torno de 50, 100, 150 empregos. Imagine essa quantidade de empregos no interior do Estado. Elevando oportunidade, elevando emprego e renda para o interior. E é isso que nós precisamos, fazer com que as pessoas do interior tenham as mesmas oportunidades que as pessoas da capital. Então, eu vejo que se o governo entender que precisa de trabalhar fortemente a nossa agricultura irrigada, dando segurança também, porque nós vivemos um momento no estado de muita insegurança. Imagina um trabalhador, um produtor que mora numa propriedade totalmente vulnerável e nós não temos absolutamente nenhuma assistência com relação à segurança. O tráfico de droga, as drogas, enfim, arrombamentos, assaltos, está cada vez maior, gerando insegurança nas nossas fazendas, nas nossas propriedades. Inclusive o interior hoje registra tanta insegurança como a capital, né? Como a área urbana. Sem sombra de dúvida. Então eu chamo a atenção e alerto ao governo dessa preocupação de preservar o homem no campo, de dar o mínimo de segurança aos nossos moradores e trabalhadores na área rural, né? Que nós não estamos tendo. Então precisamos de que o governo entenda que precisamos de ter um olhar especial, porque senão todos irão abandonar o campo. Isso não é bom para o Estado, não é bom para o país, não é bom para a cidade. Perfeito. Muito obrigado, José Vieira. Excelente entrevista aqui. E você que pegou a entrevista no meio ou pegou agora no finalzinho, lembre-se, essa entrevista estará disponível a partir de agora na página Potiguar Notícias. A qualquer momento você pode ir lá, pode assistir a entrevista na íntegra. Queremos agradecer, como eu já falei, a José Vieira pela presença aqui, agradecer a você que está nos assistindo e lembrar que meio-dia começa o Jornal Potiguar Notícias, apresentado ao vivo por mim, jornalista Cefas Carvalho, e pelo jornalista Pedro Henrique Santiago. Um grande abraço a vocês que nos assistiram e até mais.